Atos capítulo 20, a partir do verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir de viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado como morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te louvamos porque o Senhor fala conosco ainda hoje por meio dessas palavras, das tuas histórias, dos teus ensinamentos. Pedimos que o teu Santo Espírito nos dê a sabedoria, o discernimento e nos ilumine para entender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar na manhã de hoje. Esta é a nossa oração, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Eu me recordo que esse é um dos meus textos preferidos desde que eu era criança. Não foi muito fácil entender por que é que uma queda como essa estava registrada nas Escrituras. Quando você é criança, você acaba tendo preferência por algumas dessas histórias mais insólitas, aquelas que chamam mais a atenção aos seus olhos, como por exemplo Jonas envolvido por um grande peixe. Essas histórias acabam marcando a nossa memória. E levou um tempo até que eu pudesse parar um pouco e tentasse entender o porquê que ela está aqui colocada nesse momento no livro de Atos, o que é que ela tem a ensinar ao povo de Deus. Antes de prosseguir tentando entender qual o ensinamento que essa história pode trazer para cada um de nós nessa manhã, é importante relembrarmos alguns fatos sobre o livro de Atos que iluminam essa história e que podem ajudar o nosso intelecto a acompanhar e entender, compreender aquilo que Deus tem a nos falar aqui. Primeiro, Atos é uma espécie de segundo volume do Evangelho de Lucas. Portanto, o mesmo autor Lucas, o médico que escreve o Evangelho de Lucas, é aquele que também escreve o livro de Atos, uma espécie de desdobramento dos acontecimentos que se passam ali entre os apóstolos após a ascensão de Cristo aos céus. Nós vemos aqui os primeiros anos da igreja, nós vemos como as coisas começaram a acontecer ali a partir de Jerusalém e como o Evangelho se espalhou pelo mundo a partir daqueles 12 homens que ali ficaram com essa responsabilidade. Surge nessa história um outro cidadão chamado Paulo, convocado por Deus um pouco depois da ascensão de Jesus, que tem a sua experiência de conversão ali no caminho de Damasco, quando ele vê Jesus e se torna também um dos discípulos, ou melhor, um dos apóstolos tardiamente. Paulo tem um ministério profícuo, onde ele passa, ele leva a palavra de Deus, ele sofre perseguições, ele tem a oportunidade de ser instrumento de graça de Deus onde quer que ele ande. E um dos lugares que Paulo tinha uma relação especial era justamente a cidade de Troade. Foi em Troade que ele teve aquela visão, onde ele é instado pelo Espírito Santo de Deus para pregar agora aos gentios. Portanto, não se tratava de uma cidade qualquer. E é justamente em Troade que a história que nós acabamos de ler, que está contada no capítulo 20 do livro de Atos, a partir do versículo 7, que nós vemos o que acontece com um jovem chamado Eutico, na cidade de Troade. Paulo não estava ali por acaso. Ele vinha de Éfeso, estava a caminho de Jerusalém, e ele para ali em Troade, numa espécie de despedida. Se você ler o fluxo natural do livro de Atos, você vai perceber que Paulo sabia e caminhava para o final do seu ministério, para o final da sua vida em Jerusalém, e não fazia questão de esconder isso. Você sente ali um cheiro de que as coisas estão terminando, a perseguição finalmente chegaria ao fim,
mas não talvez como um final feliz que as pessoas pensavam ou esperavam. Paulo sabia que estava caminhando resignadamente para Jerusalém com o propósito de ali talvez ser preso e morto pelos seus opositores. Portanto, ele volta a Troade, e aquelas pessoas que ele havia conhecido, que ele havia compartilhado o Evangelho de Jesus Cristo, não perderiam jamais a oportunidade de estar reunido com ele ali, talvez pela última vez. É como se você e eu tivéssemos a última chance de ouvir ou abraçar alguém que nós gostamos muito. Era esse o clima daquela reunião, naquele lugar chamado Cenáculo. Aquela igreja daquela cidade estava reunida para se despedir do seu querido pastor que ali ouvia as suas últimas palavras. Paulo provavelmente fazia longos discursos, tinha longas pregações, e aquele foi mais um desses momentos em que o apóstolo, junto com a igreja, vai ali expor exaustivamente as Escrituras. E por se tratar de um dia especial, aquele encontro não tinha hora para acabar. Ele foi andando, levando, falando, as horas se passaram, e quando viram, já era ali alta madrugada. Para que nós entendamos ainda mais o que está acontecendo aqui, nós precisamos perceber algumas circunstâncias. Primeiro, o que era esse cenáculo? O cenáculo aparece várias vezes no Novo Testamento como sendo um dos lugares onde algumas histórias das mais importantes do Novo Testamento se desenrolam. O cenáculo não era uma espécie de sinagoga, não era uma sala de reuniões pública. Acontece que quando você tinha muito dinheiro, ali nos tempos de Jesus no Oriente, você tinha algumas casas que tinham algumas peculiaridades. Então você tinha ali um térreo, e geralmente você tinha mais um andar ou um terceiro andar, onde você fazia uma espécie de salão de festas, uma sala de reuniões, onde você poderia ali dar banquetes, receber seus convidados, numa área até mesmo mais privativa. Lembra que o térreo das casas orientais eram abertas para a rua, de forma que as pessoas podiam olhar e ver o que se passava ali também na vida privada. A ideia de privacidade é uma ideia bem mais contemporânea do que os tempos de Jesus. Então, se você tinha um evento mais privativo para oferecer, algo mais restrito para realizar, você realizava nesse terceiro andar ou no segundo andar, que era chamado cenáculo. Nesse cenáculo aqui dos dias de Jesus, era muito comum que você tivesse janelas. Você não tinha ainda a oportunidade de contar com aparelhos de ar-condicionado ou ventiladores elétricos, lembre disso. E estamos falando da região da Palestina, que não é uma região que durante o dia seja muito arejada. Portanto, apesar de a noite ser frio, ali você tinha janelas que não eram fechadas e que tinham tamanhos de portas, mais ou menos como essas que nós vemos aqui nesse templo. Eram janelas grandes, largas, em que uma pessoa poderia sentar nelas tranquilamente e passar ali um bom tempo do seu dia. Era essa a estrutura que Paulo estava, junto com aquele monte de gente que estava ali se despedindo dele, e aquele anfitrião foi cuidadoso o suficiente para encher aquele cenáculo de luzes. Ele encheu de iluminação, provavelmente luz de velas, para que aquelas pessoas ficassem o mais confortável possível naquele lugar. Naquele salão cheio, talvez um pouco menor do que esse templo aqui, nós vimos alguns lugares abarrotados de gente. Você tentava entrar, talvez você não conseguisse, e se você chegasse, você veria que até as janelas estavam tomadas, e numa das janelas você ia encontrar um jovem que tem sido afamado na história da igreja como sendo um jovem negligente. Mas era um jovem que estava ali, se chamava Eutico, todo mundo conhecia esse rapaz. Troade não era uma cidade muito grande, e ele estava participando daquela reunião da igreja que ouvia o apóstolo Paulo falar ali as suas últimas palavras para aquela igreja tão querida. De repente, no meio desse culto, no meio dessa reunião, quando a hora já estava avançada, talvez várias pessoas já estivessem ali bocejando, aquele jovem simplesmente cai. Você que estava aqui na frente, digamos que a janela fosse ali atrás, você só seria surpreendido com aquele barulho horroroso. Caiu alguma coisa, ninguém imagina que caiu alguém. E aí aquele culto para. É importante, antes de seguir com a história, nós lembrarmos
o que é que aconteceu com esse rapaz e por que é que eu gosto muito de acreditar que ele é injustiçado pela história e pelos expositores dessa história. Eutico tem sempre sido acusado como alguém que deu bobeira, um jovem negligente que estava olhando para fora da janela na hora que Paulo estava falando. Não faz sentido afirmar isso. Lembre que estamos falando de um jovem que saiu da sua casa, estava num culto até alta madrugada, provavelmente, assim como ele, outras pessoas estavam com sono, e eu acredito fortemente que esse rapaz lutava contra o seu próprio sono e tentava ali se dedicar a entender o que é que Paulo estava falando, e ele também, eu tenho certeza que ele também queria muito bem ao apóstolo e estava feliz por estar ali. E eu não consigo acreditar que alguém que seja negligente ou interessado em outra coisa vai gastar tanto tempo, tanta energia e tanto interesse ouvindo as palavras de alguém que ele não se interessa, ou deixando de ir atrás de outra coisa que ele achasse mais importante. A grande questão aqui é que Eutico foi vencido pelo cansaço. Ele era um homem bem intencionado, ele era um rapaz cheio de boas motivações, ele queria ouvir aquilo que Paulo tinha a ensinar, ele estava interessado. Mas sabe quando você tem tudo isso e simplesmente cansa? Quando falta em você energia e força para continuar ali tentando chegar perto daquilo que você se interessa, e como se não bastasse isso, como se não fosse o cansaço que o vence, esse rapaz havia escolhido um lugar mais errado para alguém que estava cansado esperar e lutar contra o cansaço. No meio de um cenáculo com vários lugares, o jovem Eutico vai justamente sentar na janela. Ele vai se apoiar naquela janela. Janela na poesia histórica é sempre um lugar de transição, onde você consegue vislumbrar algo de onde você não faz parte. Você enxerga, mas você não está. E ali estava Eutico, naquela janela, de alguma forma tentando lutar contra o seu próprio cansaço. Mas ele perde as forças. Ele está num lugar perigoso e por isso ele cai. Todos nós temos os nossos dias de Eutico. Eu tenho plena certeza que a grande maioria de nós aqui tem real interesse em entender aquilo que Jesus tem a ensinar, aquilo que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, e tem para nos ensinar. Mas todos nós temos os nossos dias de cansaço. Sabe qual é o grande perigo? É quando nos dias de cansaço nós nos encontramos justamente na janela. E quem se coloca na posição de vulnerabilidade que uma janela apresenta, somos nós mesmos. Nós escolhemos sentar na janela. Nós nos colocamos em situações que nos deixam vulneráveis e que podem nos permitir a queda. Eutico não era pior do que eu. Esse jovem não era pior do que nenhum de nós. Era alguém cheio de boas intenções, vencido pelo cansaço, que escolheu um lugar errado para esperar. Não é à toa que Jesus diz: orai e vigiai o tempo todo, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, aquele jovem tinha boas intenções, foi vencido pelo cansaço e escolheu o lugar errado para lutar contra esse cansaço. Acontece que ele cai, o culto para, e ali o apóstolo Paulo estava no meio da sua pregação. Ele para também de falar, ele percebe que alguma coisa aconteceu. Eu imagino que algum grupo mais chegado a esse rapaz deve ter se desesperado. Eu que caiu, vamos fazer alguma coisa. Aconteceu alguma coisa, não houve silêncio. Aquela reunião foi realmente atrapalhada. E aqui nós temos a reação do apóstolo, que nos é narrada no versículo 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Paulo poderia aqui ter simplesmente dito: olha, gente, infelizmente o menino caiu, também ele foi escolher o lugar mais errado, também ele se distraiu, também ele não prestou atenção, está tudo errado. E aqui você não vê o apóstolo Paulo hora nenhuma preocupado em transferir ou achar a responsabilidade para esse rapaz ou para qualquer coisa que seja. Ele podia simplesmente ter deixado as pessoas resolverem ali e ter terminado a sua despedida, mas não. Nós vemos aqui uma atitude do apóstolo Paulo que é simplesmente a expressão do Evangelho na prática. O que ele faz? Ele para o que estava fazendo,
ele para o seu sermão, a sua prédica, e ele simplesmente desce de onde estava, sai daquele terceiro andar, deve ter pedido licença a muita gente, e ele chega dentro do corpo daquele jovem Eutico, e ele vai até aquele jovem, ele abraça aquele jovem e diz: não se preocupe, ele vai ficar vivo, vai ficar tudo bem. Sabe o que o apóstolo Paulo aqui demonstra com a sua atitude? Que ele aprendeu exatamente aquilo que Jesus ensinava. Lembra quando Jesus estava no meio da multidão e ele sente que alguém lhe tocou? Lembra quando Jesus para lidar pessoalmente com aquele homem de Gadara cheio de demônios? Lembra que Jesus se preocupa individualmente com todas as pessoas que ele encontra no seu caminho? Lembra quando Jesus saía do barco e Mateus gosta muito de fazer isso e dizer que ele se compadeceu das multidões? Lembra que Jesus entendia que evangelho é sim o ato de você pregar com as suas palavras, mas você demonstra com as suas atitudes? Lembra que Jesus priorizava as pessoas acima de qualquer rito ou circunstância? O apóstolo Paulo lembrou. O apóstolo Paulo havia entendido exatamente o que era o cerne do evangelho. De nada adiantaria ele levar aquele sermão de despedida até o amanhecer e ensinar tudo que tivesse que ensinar para aquelas pessoas, se ele não tivesse interessado nos indivíduos que estavam ali. Por isso que ele para tudo, por isso que ele desce, por isso que ele vai até Eutico, por isso que ele abraça aquele rapaz, por isso que ele tranquiliza as pessoas: olha, ele vai ficar bem, ele está vivo, tem alma nele. Porque no evangelho nós aprendemos que a nossa fé é expressa no amor ao próximo, quando nós lembramos para quem nós vivemos, que não é para nós mesmos, que nós demonstramos o nosso amor a Deus quando nós prestamos atenção nas pessoas que nos cercam, além do rito, além da forma, além daquela reunião, além da importância daquele compromisso social. Era importante que se descesse do cenário e que se abraçasse aquele rapaz. O que acontece em seguida também é rico de significados. Veja que no versículo 11, depois de trazer Eutico de volta à luz, o Lucas nos conta que, subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o cumprir da aula, e assim partiu. É interessante que aqui estava sendo realizada mais uma vez a festa da esperança e do amor, que é a Eucaristia. Eu acho bonito porque o evangelista Lucas, quando termina o seu evangelho, a história do seu evangelho, ele conta que Jesus ensinou isso para os apóstolos. Eu imagino que para ele deveria ser muito significativo todas as vezes que ele participava da cerimônia da Eucaristia. E aqui ele estava junto com essas pessoas. Veja que a história é narrada na primeira pessoa do plural, nós. E ele participa desse momento da Eucaristia depois que algo grandioso havia acontecido. Aquela reunião havia sido interrompida pela queda de Eutico. Aquele rapaz havia ressuscitado, e agora a igreja se reúne mais uma vez, se reúne para partir o pão, para celebrar a Eucaristia. É como se estivessem lembrando: olha, o nosso propósito de estar aqui não é simplesmente se despedir de Paulo, não é simplesmente gastar tempo juntos. Nós estamos aqui porque somos igreja. Igreja se preocupa com o próximo e igreja vive como igreja. Seria algo muito contemporâneo se eu simplesmente tivesse decidido seguir sua própria vida. Obrigado, Jesus, agora eu vou sair por aí pregando sobre você, porque agora eu sei que o Senhor é meu Salvador, e eu vou abrir aqui o meu próprio trabalho, vou ser um desigrejado de Jerusalém. Não é isso que acontece aqui não. Paulo vai lá, abraça aquele rapaz e o traz para a comunhão da igreja, que está ali reunida por conta do sacrifício de Jesus Cristo, celebrando a ressurreição de Jesus Cristo, celebrando a esperança do reencontro com Jesus Cristo, e ali vivendo o amor comunitário ensinado por Jesus Cristo. Esse rapaz é trazido para a comunhão da igreja, é a igreja demonstrando o seu propósito. Não é à toa que o autor de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, ensina: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, mas andem juntos, para que vocês não esfriem. É esse o propósito de ser igreja. A igreja vai atrás dos indivíduos, mas a igreja traz essas pessoas para perto, porque é quando a gente está perto que a gente se mantém forte. É como congregação que nós lembramos a quem nós servimos e temos a oportunidade de expressar esse amor comunitário. É interessante que logo em seguida, no versículo 12,
Lucas nos conta o seguinte: então conduziram vivo o rapaz. Então conduziram vivo o rapaz. Veja o finalzinho do versículo 9. E foi levantado morto. Foi levantado morto, foi conduzido vivo. Lucas era muito bom com as palavras. Ele, ainda mais inspirado pelo Espírito Santo, ele aqui junta as duas ideias de forma que fique bem claro aos seus leitores: olha, aquele rapaz estava sem a esperança da vida porque ele foi levantado morto. Agora ele foi conduzido vivo para casa. Ele passou por uma experiência de onde ele foi da morte para a vida. E aqui nós vemos uma representação da ressurreição que tem várias camadas de significado para nós. Primeiro, porque nós sabemos que a ressurreição física é apenas uma lembrança da ressurreição espiritual que o Espírito Santo de Deus faz nas nossas vidas por conta do sacrifício de Jesus. Lembra o que o apóstolo Paulo fala para os Efésios no capítulo 2, no versículo 1? Então ele nos deu vida quando vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Jesus veio ao mundo para nos dar vida. Todos nós fomos levantados mortos. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Romanos 3 fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É esse o nosso estado natural. Então aquilo que Paulo faz e demonstra com aquele jovem Eutico nada mais é do que uma representação física daquilo que Jesus faz verdadeiramente na vida daqueles a quem ele alcança. Ele traz da morte para a vida. Todos nós somos pessoas que foram levantadas mortas e são conduzidas vivas uma vez que encontrem Jesus Cristo. Aquela congregação aprendeu isso naquela madrugada. Precisou que alguém caísse na janela, desse um susto, para que eles pudessem entender um pouco mais sobre a profundidade do Evangelho, acerca de se preocupar com pessoas, trazer para a comunidade e lembrar que o Evangelho é tirar pessoas da morte para a vida, não por nosso poder, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo e a sua ressurreição e a sua vitória sobre a morte. Eu gosto de como Lucas encerra essa história. Ele diz: e sentiram-se grandemente confortados. Sabe quando você passa assim uma noite inesquecível? Quando um dia foi inesquecível e você volta para casa com o peito cheio. Olha que dia! Eu percebi a mão de Deus. Tinha tudo para dar errado, mas Deus transformou isso em outra história. Eu fui tentando me aproximar da sensação que essas pessoas tiveram quando voltaram desse cenário. Devia ser vários pensamentos e vários sentimentos. Lembra que eles sabiam que estavam ali se despedindo do apóstolo Paulo, mas é como se eles tivessem concluído: olha, isso tudo aqui vale a pena, porque não é sobre Paulo, não é sobre ter um final feliz na vida agora. A gente está falando sobre mais coisas. Estamos falando sobre o transcendente, estamos falando sobre morte eterna que é substituída por vida eterna. Estamos aqui por conta de Jesus. E era isso que trazia o conforto àquela igreja que se despedia do seu pastor. Saíram dali grandemente confortados. É assim que Deus faz com o seu povo, com a sua congregação. É por isso que eu gostaria de encerrar essa mensagem lendo com os irmãos um dos salmos mais bonitos, na minha opinião, onde nós vemos o que Deus fez com o povo de Israel. Salmo 126, você pode ficar de pé para ler comigo, por favor, esses versos. Se você puder ler junto comigo, em alta voz, como a sua oração ao Senhor, em resposta de gratidão a Ele nos ter levantado morto, mas nos conduzido vivo, você pode fazer aí de onde você está. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam,
com júbilo ceifará. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feitos. Que Deus nos ajude a sair daqui profundamente.